pela palavra do seu poder e autoridade. Nada no universo prevalece sobre a autoridade do meu Deus. Nada. A essência da minha verdadeira espiritualidade, da minha verdadeira comunhão com Ele, está na minha submissão diária a Ele. Deus, o seu trono de glória, estabelece todo o seu poder e autoridade. É básico, irmãos. É fazer tudo como Deus quer. Orar, jejuar, louvar. Sem submissão não tem valor algum, porque isso é algo mecânico, sem vida, robótico. E assim eu não chego no meu alvo, que é Cristo. E para que isso não aconteça, eu me submeto, eu obedeço a todas as ordens colocadas em minha vida, através do corpo de Cristo, na qual Ele é o cabeça. Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês um assunto que fala sobre autoridade e submissão. Em cima de autoridade e submissão, existem dois princípios. O primeiro princípio maligno e o segundo princípio divino. O princípio maligno fala sobre Satanás que tentou usurpar a autoridade de Deus e competir com Deus, e assim se tornou um adversário de Deus. Foi através da rebeldia que provocou a queda de Satanás. E sempre quando alguém peca contra uma autoridade de Deus, peca diretamente contra o próprio Deus. Nós não podemos permitir espaço em nossas vidas. Temos que vivê-la em completa santidade, assim como Jesus, que nada foi rebelde com o Pai. Falando sobre o segundo princípio, de autoridade, que fala que a autoridade, Deus é autoridade em si mesmo. E tudo que no mundo, no cosmos, no universo, é sustentado pela palavra do poder de sua autoridade. Lá em Hebreus 1:1-3 fala: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos vossos pecados, se assentou a majestade nas alturas. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é a de carregar a cruz, servir e fazer oferta, e negar-se a si mesmo. Não é nada disso. A maior das exigências é obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus delega autoridade em toda a área da vida. Na civil, fala em Romanos 13:1-2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem darão sobre si mesmo condenação. A submissão é um princípio de Deus. Ela tem que seguir todos os nossos passos. Quando é que nós aprendemos a ser submissos? Quando nós nos convertemos a Cristo. Isso é possível porque Deus depositou isso em nossos corações, um espírito de submissão. Isso tem embelezado muitas igrejas. E algo que nós não podemos nos esquecer, não podemos menosprezar, porque o Senhor está nesse negócio. O Senhor está abençoando aqueles que obedecem, aqueles que se submetem, aqueles que não têm resistência às autoridades, aqueles que sempre estiveram dispostos a cooperar com Ele. A submissão é fundamental. É isso que nos leva a caminhar, ter esperança no futuro, ter aquilo que Deus nos prometeu. Para nós, na igreja, tem que ser satisfatório. Um coração submisso agrada a Deus.
E isso que queremos viver. Amém, irmãos. Em Romanos 3:1 fala, né? Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, né? E as autoridades que existem foi Ele que constituiu, né? E em Romanos 3:1 fala. O princípio de autoridade deve ser praticada e vivida no nosso cotidiano, pois é um princípio de Deus que, quando praticado, nos traz bênção. Abandonado, não respeitado, poderá acarretar maldição. Davi, um homem submisso à autoridade de Deus, foi por ele considerado um homem segundo seu coração. Isso trouxe muitas bênçãos. Amém. Amém. Deus nos delega autoridade na área do trabalho. Efésios 6:5-6. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tito 2:9-10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Autoridade e submissão no lar, né? E quando nós falamos sobre esse assunto, nós lembramos que toda autoridade foi delegada pelo Senhor, né? E eu queria também citar aqui um versículo que fala que em Efésios 5:25, fala dessa forma: marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, meus amados, quando nós obedecemos o Senhor, obedecemos às autoridades que o Senhor delega, então nós estamos sendo submissos àquilo que o Senhor nos manda. Em Efésios 5, 22 até o 24, fala assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, né? Porque o marido ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, né? E sabemos que toda a autoridade lá foi delegada por Deus, né? E hoje eu entendo que no meu lar é meu esposo, né? E quando eu obedeço, quando eu me submeto a ele, eu obedeço a autoridade, né? Que Deus delegou ele como autoridade sobre minha vida. Amém. Efésios 6:1. Filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento te dado com promessa, e para que te vá bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Eu entendo que meus pais são autoridade sobre a minha vida. Deus nos delega autoridade na área da igreja. 1 Coríntios 12:28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Deus é autoridade e governa sobre tudo e todos, mas limita-se a só transformar a imagem e semelhança de seu Filho àqueles que, por livre e espontânea vontade, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir aceitando tudo com obediência e alegria. O problema do homem espiritual, né? O que é uma pessoa super espiritual? É aquela que apresenta espiritualidade, mas esconde no seu interior uma grande rebelião que traz um dano ao corpo de Cristo. O super espiritual costuma dizer: eu obedeço a Deus, mas não está sujeito a homem nenhum. Isto é uma loucura, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Amém, irmãos. Enquanto não reconhecermos a autoridade delegada sobre nós, não chegaremos à maturidade. Um alvo
precisamos de guia que nos leve pelas mãos para chegarmos ao alvo. E esse alvo é sermos semelhantes a Jesus e atingir o alvo, né? Que é sermos semelhantes a Jesus. E mulheres, obedecer os maridos, jovens, obedecer os pais, filhos, obedecer os pais. Assim façamos a vontade de Cristo. Amém. 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 É inadmissível, irmãos, obedecermos a Deus e não obedecermos à autoridade delegada por Ele. Quando nós obedecemos a Deus e as autoridades delegadas por Ele, Deus se agrada da nossa vida. Quando nós somente obedecemos somente quando, se nós concordarmos, o espírito não é de submissão, é rebeldia e independência em nós, né, irmãos? Nós temos que obedecer de coração, irmão. Fazer do jeito que Deus fez. Amém. É isso. Filhos, obedecemos para o Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que promete, para levar a pentear não a vida sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3.